Capítulo 156, Quase Senhor da Guerra Carson, morto. Capítulo 156, Quase Senhor da Guerra Carson, morto. Quando chegou a hora, An e outros membros da equipe de expedição embarcaram no navio. Para ser preciso, não é realmente um navio, mas um foguete, equipado com a aparência de forma de bala e mecanismo de propulsão do tipo líquido traseiro. Uma vez iniciado, o foguete em forma de bala terminará de acelerar no espaço, atirando diretamente no abismo, chegará ao fundo do abismo e deixará inúmeras feras escuras na superfície bem atrás deles. Bom, a cápsula fechou imediatamente. Todos se sentaram em seus assentos e se trancaram com um forte anel de segurança. Storm Margin Kong, um homem de meia idade com um rosto sombrio e comprido, disse: "Sou o comandante desta equipe de expedição. Se eu morrer, Ghost Leza assumirá o comando. Se Leza morrer, seu irmão Marion Riley assumirá. Se Riley morrer, Duai Ming, você estará de pé." Quando Margin Kong disse essas palavras, ele não demonstrou nenhuma emoção. E Leza e Riley, os velhos gêmeos, também são assim. Todo mundo sabe, as pessoas vão morrer eventualmente, especialmente em uma missão suicida como esta. Arthur é o especial, embora ele tenha poder de nível de Senhor da Guerra, mas ele é o batedor da equipe. Então ele não assumirá a responsabilidade de comando da equipe de expedição. Então, Margin Kong olhou para An, franziu levemente a testa e disse: "Foi dito que você tem habilidade especial em como destruir fábricas de genes, então sua única missão é ficar conosco e não ser deixado para trás." Talvez esse arranjo seja por causa de An ser o mais jovem e o nível mais baixo entre todos os membros. Então An não se opôs ao comando e gentilmente acenou com a cabeça. Bom, após a contagem regressiva, o foguete disparou como uma bala. Não há janela dentro do foguete, é apenas escuridão com algumas luzes vermelhas escuras. Pela opressão da gravidade sentida, An sabia que a velocidade em que estavam indo devia ser muito louca. Em poucos minutos, o foguete que transportava a equipe da expedição voou de cabeça para um abismo no planeta. Dispositivo de desaceleração ativo, esteja preparado. A voz interna do sistema auxiliar lembrou a todos que em breve seriam desembarcados dentro da relíquia. A voz simplesmente desmaiou, uma intensa chama azul ejetada da frente do foguete, forçando a redução da velocidade para evitar que a equipe da expedição caísse de cabeça e encontrasse seu destino. Caixa, o teto começou a cair e todos os que estavam sentados foram ejetados em 0,01 segundo quando o foguete mergulhou de cabeça no solo. A chama do motor foi completamente desligada, e An e os outros pousaram de todas as formas estranhas. Com certeza, esta equipe de expedição cuidadosamente escolhida está cheia de membros de elite, sob ejeção de alta velocidade, ninguém ficou ferido. An abaixou sua postura entre a equipe e olhou em volta com sua visão sombria. Devido à força de impacto inicial do pouso do foguete, uma enorme tempestade de poeira foi levantada ao redor do local de pouso e cercou todos. Olho da escuridão. Apenas quando An estava pronto para usar seus olhos para explorar como de costume, de repente, Storm Margin Kong gritou de repente: "Siga-me." Shua. Então, todos os soldados bem treinados seguiram logo atrás dele, movendo-se rapidamente na tempestade de poeira. Terry e Carson cobriram a retaguarda, apenas Cerberus Arthur desapareceu, e An não tinha certeza de quando saiu, ou se voltou. An está posicionado no centro da equipe. O som de luta feroz e a boca suja de Margin Kong já vinham da frente. Este homem de meia idade com um rosto comprido como um cavalo, parecia também ter um caráter muito rude. Logo depois, as costas também entraram em brigas. Após cerca de um minuto, An e os outros saíram da poeira e puderam dar uma olhada clara na relíquia, e An quase não conseguia acreditar em seus olhos. Este é um mundo gigante com inúmeros inimigos, cada um mais horrível que o anterior. Desde o tempo, An nunca viu animais escuros de aparência tão estranha. Eles podem andar eretos, com dentes como lobos e braços como gibões, e nas mãos há garras de ursos. Até certo ponto, eles não se parecem com bestas escuras, mas mais como aquele grupo de macacos estelares que An conheceu há alguns meses. Os olhos negros brilham com uma luz de crueldade e rancor. Mundo fantasma. Fora. Liu Gongjin sussurrou. De repente, a ilusão mágica nasceu. Cada explorador tornou-se idêntico a esses monstros na aparência. Marion então tocou suavemente seu anel dimensional, estendeu um punhado de pó branco e jogou-o no ar. Então, imediatamente cobriu o cheiro de todos, deixando essas bestas escuras não serem capazes de distinguir. Ao mesmo tempo, a voz da senhora Witch veio do ouvido de An. Fique calmo, não use fonte de energia. Caso contrário estaremos expostos. Embora essa equipe de expedição seja apenas temporariamente formada, aquele instante de cooperação perfeita ainda deu a An uma grande surpresa. Sem dúvida, todos nesta equipe são todos experts de primeira linha. Au! Milhões de estranhas bestas negras sobre duas pernas emitiram um rugido áspero, então todos correram para a direção onde o foguete pousou, e o que se seguiu imediatamente foi o som do foguete sendo despedaçado. As bestas negras passaram por An e os outros, mas eles estavam completamente inconscientes deles, dando a esperança de que a ilusão tivesse funcionado. Naquele momento, An novamente descobriu que há um estranho arco de emissão voltado diretamente para o abismo, como um escudo de prata, apontando para além do abismo. An lembrou do briefing durante a reunião. Esta relíquia não é apenas estranha em seu número de bestas negras, mas também em sua tecnologia. Os mísseis de cruzeiro que foram lançados no abismo foram rebatidos por um poder misterioso para se virar e atacar humanos. Houve até um terrível disparo de laser de dentro das ruínas, destruindo mais de uma dúzia de navios de guerra no céu, grandes e pequenos, incluindo porta-aviões e dreadnoughts.
sem dúvida, para impedir a intrusão humana, a relíquia não hesitou em usar o poder da tecnologia. Mas como é que esta relíquia está equipada com a capacidade de revidar com armas de alta tecnologia? Han olhou para o escudo prateado que está gradualmente se tornando mais claro. Ele ficou muito intrigado. Alguns minutos depois, o foguete foi completamente rasgado, e a equipe da expedição confiou na ilusão lançada sobre eles para ir mais fundo no rebanho de bestas negras, tentando ao máximo evitar colidir com as bestas negras que se aproximavam. Isso é, sem dúvida, dançar em lâminas. Assim que a ilusão de Liu Gongjing passar, ou o pó de Riley não puder mais encobrir o cheiro humano, a equipe cairá imediatamente em um cerco sem esperança. Han observou o rosto de todos e notou que todos estão muito calmos, com um olhar muito determinado. Então ele finalmente se sentiu um pouco à vontade, mas seu coração ainda está batendo mais rápido que o normal. Depois de aproximadamente meia hora, as bestas escuras ficaram quietas. Eles se separaram em dezenas ou centenas por rebanho, deitados no chão como se estivessem descansando. Naquele momento, a voz de Cerberus Arthur chegou aos ouvidos de todos. Não se preocupem, estou falando diretamente em suas mentes, então não há som real. Eu encontrei uma saída daqui, e é aproximadamente reto à esquerda de Margin Kong, mas devo lembrá-los. Depois de 3 horas vocês encontrarão uma manada de feras escuras com um olfato muito apurado. Parecem porcos espinhos ou ouriços gigantes. Eu escapei por pouco da morte ao passar pelo rebanho deles. Quanto a vocês, rezem. Han ficou surpreso com a incrível capacidade de movimento de Cerberus Arthur. Ele não confiou na ilusão, mas ele foi realmente capaz de deixar o acampamento da besta escura. Ele é de fato o melhor batedor da Via Láctea. Quanto ao grupo de bestas negras com olfato apurado, não sabe como seus companheiros de equipe vão lidar com eles. Mas todos parecem bastante confiantes. Depois de quase 3 horas, Han e os outros deixaram o ponto inicial de pouso por mais de 120 quilômetros de distância. No início, sua velocidade de movimento é muito lenta, mas depois que a equipe da expedição se acostumou a se mover através de bestas negras, eles começaram a ganhar velocidade. Han viu o suor na testa de Liu Gongjing. Suas mãos estão dobradas em uma posição estranha na frente de seu peito, e as ilusões que ele convocou são do tipo que Han nunca viu antes, ligadas a todos como um imã, não importa como eles se movam. Finalmente, eles chegaram ao ponto-chave para sair desse abismo, na rota apontada por Arthur ao longe. Erguem-se altas falésias, onde há um desfiladeiro estreito que só pode acomodar até 2 pessoas lado a lado para passar de uma só vez. E olhado atrás da trilha entre as rochas está o fundo do abismo, onde inúmeras feras estranhas e escuras descansam. E entre eles e a trilha, há realmente uma grande matilha de besta escura parecida com um ouriço. Suas costas são cobertas por espinhos, com uma cabeça afiada de tubarão e uma boca cheia de dentes afiados. Se eles quiserem passar por essas feras escuras para chegar à trilha entre as rochas, provavelmente terão que voar sobre elas. Shua. De repente, Sage Wood Carson deixou o grupo e atacou direto para aquelas bestas sombrias. Me deixe fazê-lo. Vocês vão. Carson gritou desesperadamente, atraindo todas aquelas feras escuras para olhar para ele. Quando eles perceberam que aquele que está fazendo barulho humano era na verdade um de sua espécie, eles curiosamente inclinaram a cabeça. Rugido. Sage Wood Carson ativou seu poder imediatamente. Árvores verde esmeralda, uma após a outra, perfuraram o solo e apareceram neste mundo escuro e sufocante. Gradualmente as árvores tornaram-se vivas. Carson prendeu a respiração e murmurou. E mais seres de árvores milagrosas apareceram, erguendo seus braços grossos como raízes em direção às feras escuras. Ao descobrir os humanos, todas as feras das trevas pularam, incluindo aqueles ouriços que estavam bloqueando a trilha. E foi aí que Han finalmente percebeu, aquela frase dita por Carson, na verdade era uma despedida. Ele sacrificou sua vida, a fim de criar uma chance para os camaradas escaparem. Dentes cerrados, as pessoas rapidamente chegaram ao estreito espaço entre as rochas e, antes de entrar na trilha escura, todos não puderam deixar de se virar para uma última olhada. Eles acabaram de ver que Carson foi completamente cercado, diante de milhões de bestas escuras. Apenas um grupo de seres da madeira sálvia não foi suficiente para detê-los. Aqueles seres das árvores nada mais eram do que galhos para os dentes afiados das feras, e foram despedaçados com um estalo horrível. E as feras escuras são como uma densa massa de formigas assassinas, cercaram suas deliciosas presas e destruíram camada por camada. Mesmo se eu morrer, não quero ver a profecia do protetor se tornar realidade. Vocês se apressem e vão. Eu vou cobrir a traseira para vocês. Os humanos triunfarão. Os humanos triunfarão. Os humanos triunfarão. Durante a fase final da vida de Carson, ele gritou loucamente. E foi quando Han de repente percebeu, ele finalmente entendeu aquele olhar calmo no rosto de seus companheiros de equipe. É a determinação de se sacrificar pelo bem maior. Profecia do protetor. Parece que todos, menos Han, sabiam da profecia do protetor. Este não é realmente um bom começo. Tinha sido apenas 4 horas desde que a equipe de expedição entrou na relíquia, e eles já encontraram o cerco de feras exóticas das trevas. Quase Senhor da Guerra Carson, morto. Capítulo 157, a profecia e a segunda camada do domínio de extinção. Capítulo 157, a profecia e a segunda camada do domínio de extinção. A equipe da expedição escalou gradualmente ao longo do estreito espaço entre as rochas e, depois de algumas horas, eles se afastaram completamente do grande grupo de bestas negras que encontraram inicialmente após o desembarque e chegaram ao topo de uma montanha imponente. No momento, ainda havia 11 membros na equipe.
Com Carson morto em batalha e o melhor batedor Cerberus Arthur também desapareceu sem deixar vestígios. Nas últimas horas, a equipe não recebeu nenhuma notícia de Arthur. De pé no topo da montanha, Han olhou para baixo. Ele viu um grande campo vago à distância, e lá está um número incontável de bestas escuras e também muitos escudos grandes de arco prateado. A localização de cada escudo é uma entrada separada para a relíquia, e o que pode ser certo é que esse escudo é algum tipo de tecnologia avançada que Han e os outros não conhecem, e está equipado com supercondutividade e habilidades de disparo de laser. Ninguém sabe se esses enormes escudos sempre existiram ou foram movidos para lá depois que a relíquia foi aberta. Em suma, esta estranha relíquia 43 é diferente das relíquias que os humanos exploraram no passado, e também mais arriscada. É como um quartel. Han murmurou para si mesmo. O que? Marion Riley franziu a testa e perguntou a ele. Eu disse. Isso é como o quartel das bestas das trevas. Aquelas armas gigantes parecidas com escudos se assemelham a torres humanas impedindo a entrada do inimigo. E as bestas das trevas dentro da relíquia podem adicionar reforços, vindo daqueles canais helicoidais ali. Han explicou enquanto apontava o dedo para a distância. Não só Riley, quase todo mundo agora notou o olho direito de Han no momento, é uma espécie de cor preta como breu. Han usou seu olho da escuridão e notou os canais espiralando para baixo à distância. A distância é de mais de 300 quilômetros. Descanse 15 minutos e então vamos entrar na próxima camada da relíquia. Como comandante, Storm Margin Kong decidiu. Han pensou por um momento e disse, não estamos mais esperando por Arthur. Margin Kong fez beicinho e disse, aquele cachorro velho, mesmo que estejamos todos mortos, ele ainda estará vivo. Aquele cachorro velho não é apenas o melhor batedor da Via Láctea, ele também é o mais antissocial. Ele deve estar tentando encontrar a fábrica de genes sozinho e, quando o fizer, voltará para nos informar com certeza. Han assentiu e então perguntou, sobre o que Carson disse como últimas palavras, qual é a profecia do protetor? Cada hesitou por um segundo, e então a atmosfera ficou sombria. O Yong disse, o protetor havia previsto, e a civilização pré-histórica retornará à galáxia e, nesse momento, a raça humana que vive aqui será extinta. O diminuto Nietzsche imediatamente continuou, originalmente, eu não acreditava nisso, até recentemente, muitas relíquias começaram a sofrer alvoroços como este, e a dificuldade de explorar relíquias aumentou cerca de 40% no ano passado, assim como a profecia do protetor. Primeiro as bestas negras na relíquia irão proliferar, então essas bestas negras começarão a se espalhar na Via Láctea e se tornarão vanguardas no massacre da humanidade, e então o exército de vanguarda da civilização pré-histórica chegará, cooperando pelas bestas obscuras e impiedosas para saquear nossas civilizações. Finalmente, o principal exército da civilização pré-histórica chegará, esmagando a raça humana como você faz com um inseto, acabando com nossa civilização e prosperidade. Agora que penso nisso, esta é exatamente a primeira fase da profecia do protetor, motim das bestas negras. Eu não podia acreditar em seus ouvidos. Se a profecia do protetor realmente se tornar realidade, a humanidade perderá a Via Láctea e a grande maioria dos seres humanos morrerá, com alguns sobreviventes sortudos forçados a deixar suas casas. Seria este o destino da Via Láctea, o destino dos humanos, o destino da Terra? Margin Kong franziu a testa e disse com uma voz profunda, não pense muito por enquanto, profecias são profecias porque não se cumprirão com certeza. O próprio protetor disse, a probabilidade da galáxia ser destruída é de 82%, ainda temos 18% de chance. Quanto a esta viagem, estamos aqui para estrangular a desgraça pela raiz com nossas próprias mãos. Embora a aliança não seja perfeita, os políticos estão sempre lutando por interesse próprio, mas políticos são políticos, soldados são soldados. Como soldados com poder, não podemos apenas assistir a tragédia acontecer em nossa casa. Assumimos as responsabilidades dos soldados. Todos assentiram levemente e não disseram mais nada. Através da observação de todos, Han de repente chegou a uma conclusão. Han costumava odiar os políticos do Império Sali até os ossos. Desejava poder arrancar suas peles e comer sua carne. Mas além dos políticos, também há soldados na galáxia. Em comparação com os políticos, a mente dos soldados é bastante simples. Eles não sabem muito, mas quando alguém quer ocupar seu planeta natal ou prejudicar seus companheiros, eles não concordam. Han olhou para baixo da montanha. O corpo de Carson havia desaparecido há muito tempo, e a grande multidão de bestas escuras que o derrubaram também foi dispensada há muito tempo. Sem dúvida, Carson era um soldado respeitado. Foi dito que ele veio de um antigo clã na galáxia com linhagem real correndo nele. Se ele não tivesse que vir para o domínio da extinção, Carson poderia estar vivendo em um palácio de luxo com riqueza e honra infinitas. Mas ele morreu, como um cão sem teto exausto, sozinho, sem dignidade. Quando Han olhou para o local onde Carson foi morto, ele não pôde deixar de se lembrar de Panzolin, aquele homem que mudou a vida de Han que pulou do arranha-céu segurando o touro de bronze. Ambos morreram, o propósito de um era proteger a Terra e do outro é proteger a galáxia. O tempo acabou. Vamos para a entrada espiral que Han mencionou. Margin Kong se levantou e disse, Arthur não está aqui, Nietzsche? Você é o batedor e Terry, você é responsável por cobrir a retaguarda. Depois de algumas horas, a equipe da expedição finalmente atravessou o interminável rebanho de bestas negras e chegou à passagem em espiral que se conecta à segunda camada da relíquia. Olhando para baixo de cima, a passagem parecia uma escada para o inferno, está escuro como breu abaixo com rugidos de bestas escuras vindo de tempos em tempos.
Majin Kong assentiu e a equipe começou a descer. Ao mesmo tempo, um grande número de bestas das trevas também está subindo a passagem da segunda camada, então a equipe deve ter muito cuidado e ficar na parede, e tentar não colidir com as bestas. As bestas negras viram que na verdade há a sua própria espécie descendo, mas não prestaram muita atenção, apenas muitas vezes os olharam com curiosidade. Infelizmente para as feras, sob o efeito de ilusão e pólvora, a equipe da expedição parece ir cheira a feras escuras, então não levantaram suspeitas. Outras 2 horas se passaram, e todos surpreendentemente notaram que as bestas escuras que andavam eretas desapareceram, o que tornou a passagem em espiral ainda mais vazia. Mas imediatamente depois, um barulho estrondoso começou vindo da camada inferior, o chão começou a tremer com cascalho caindo de vez em quando. Depois de mais 10 minutos, a equipe finalmente percebeu porque o chão estava tremendo, um grande grupo de bestas escuras de 4 patas semelhantes a bisões subindo da segunda camada da relíquia. Eles têm chifres afiados, muito parecidos com marfim de mamute, localizados no centro de sua cabeça. Sua boca aberta é como a de um leopardo. O corpo é tão sólido quanto os touros selvagens, com escamas duras cobrindo todo o dorso. Rugido. O touro selvagem como bestas escuras estão rapidamente atacando-a. Ao contrário das bestas negras que andavam eretas de antes, os bisões negros não são inteligentes e também são muito mal-humorados. Então brigas começaram mesmo entre seus próprios tipos. Au! 2 bisões escuros atacaram diretamente um contra o outro, e um pouco mais fraco caiu direto no abismo, com um rugido pairando no ar antes de cair para a morte. A equipe se depara com uma situação difícil. Se eles continuarem avançando, eles irão colidir com as feras, e essas feras não hesitarão em matar sua própria espécie. Caixa. Naquele momento, o ligeiramente menor Nietzsche de repente soltou a farpa na posição das mãos e pés, e então subiu na parede como uma lagartixa. Os outros o viram e todos o seguiram, incluindo-a. Trajes de batalha de alto nível podem não apenas purificar o ar, coletar moléculas de água, ao mesmo tempo em que possuem recursos adicionais poderosos. As farpas nas luvas e botas são apenas para ajudar os soldados a escalar paredes rochosas, permitindo que os soldados viajem como lagartixas. Shua. 11 pessoas viajaram perto da parede, sua velocidade não só não diminuiu, mas na verdade começou a acelerar. Afinal, todos são de quase Senhor da Guerra ao nível de Senhor da Guerra. An deve fazer todos os esforços para acompanhar a velocidade da equipe. Quando eles estão prestes a chegar ao fundo, o ambiente realmente se tornou extremamente brilhante, a luz branca e fria iluminou o mundo subterrâneo para ser muito claro e visível. E eles acabaram de ver que a segunda camada da relíquia é na verdade diretamente a própria fábrica de genes. Não escondidas, não protegidas, as fábricas de genes chegaram à vista de todos. Aqueles frascos cheios de líquido de crescimento de genes que estavam perpetuamente gerando bestas escuras. Uma vez cultivados com sucesso, o líquido dentro do frasco transparente desaparecerá imediatamente e a porta lateral se abrirá, empurrando a besta escura para fora do frasco em um horrível nascimento mecânico. Au! E as bestas negras recém-terminadas soltarão um rugido estridente, discernirão a direção e depois correrão para a primeira camada da relíquia, onde está um grande número de bestas negras e estranhos equipamentos prateados semelhantes a escudos. Pronto para a batalha. Todos ficaram muito animados, desde que possam destruir a fábrica de genes, então eles podem destruir a produção das bestas das trevas e impedir que elas apareçam constantemente na superfície. Enquanto o número de bestas das trevas for limitado, o poderoso exército formado por Spears poderá atacar a relíquia e matar todas as bestas das trevas restantes. Na órbita do sistema Iron Cross, das 12 nações membros da gestão permanente, mais de 30 das mais fortes legiões de Esper estão de prontidão. Isso é um exército invencivelmente forte. Vamos lá, vá bombardear essas fábricas genéticas. Todos pensaram em suas cabeças, mas An começou a se sentir um pouco preocupado. Como alguém que destruiu fábricas de genes com suas próprias mãos uma vez, ele ainda achava que fazer essa descoberta da fábrica de genes parecia ser um pouco fácil demais. A fábrica de genes pode explicar a existência das bestas negras na relíquia, mas não pode explicar aqueles poderosos escudos de prata. Quem realmente os configurou e os usou como arma para atacar os humanos? Essas bestas escuras? An não acredita. As bestas negras não são tão inteligentes, são apenas um produto da síntese genética. An realmente quer contar aos outros sobre seu medo, mas ele não sabe como transmitir mensagens através de uma voz oculta, e no momento em que ele abre a boca, as feras das trevas perceberão, então ele não teve escolha a não ser manter suas preocupações dentro de si. Enquanto isso, Majin Kong ficou extremamente empolgado, apontou o dedo para seu anel dimensional, como se estivesse fazendo algum tipo de dica, e outros assentiram animadamente. An viu que Majin Kong tirou do anel dimensional e hesitou um pouco, franziu a testa. Darknet Galáctica capítulo 158. Uma aposta com a vida. Capítulo 158. Uma aposta com a vida. An viu claramente o que está na mão de Majin Kong. É uma bomba de ondas de choque de hiperfrequência em miniatura, capaz de liberar uma onda extremamente violenta que pode destruir instantaneamente os circuitos internos de uma máquina. Como a fábrica de genes para bestas das trevas é composta por muitas máquinas, teoricamente as ondas de hiperfrequência liberadas pela bomba podem destruir todos os circuitos internos dentro da fábrica para impedi-la de funcionar.
Algumas bombas de ondas de choque foram distribuídas aos membros. Yan até viu que Majin Kong havia preparado uma pequena bomba de hidrogênio. Claramente, se essas bombas de ondas de choque não conseguirem o resultado desejado, ele não hesitaria em usar esse trunfo. Esses experientes membros da expedição se mudaram rapidamente para essa fábrica de genes aparentemente interminável para colocar as bombas em uma formação retangular. Na maior parte do tempo, Yan apenas seguiu a equipe à medida que avançavam. Como ele é o mais novo e também está no nível mais baixo, nenhuma missão foi atribuída a Yan e tudo o que ele precisava fazer era ficar com a equipe. Yan sempre observou cuidadosamente os monstros que estão sendo gerados no vidro, e há uma série de equipamentos muito mais sofisticados que chamaram a atenção de Yan. Esta fileira está cheia de centenas de vasos de liga de prata, diferentes de outros vasos de síntese genética, ao contrário dos vasos de vidro comuns. Esses tubos de prata são completamente opacos, o que significa que ninguém tem ideia do que está dentro até que saia. Yan apontou Majin Kong para esses tubos de prata para dar uma olhada. Majin Kong balançou a cabeça, sinalizando para Yan não ser sempre muito desconfiado. Na equipe da expedição, Yan é o mais novo e também o mais cético. O que surpreende Majin Kong, como se Yan tivesse nascido melancólico e enxergasse tudo com dúvidas. Ou talvez seja porque ele nasceu em um pequeno planeta e cresceu cercado de muitos inimigos, e é por isso que ele se sente muito inseguro. Majin Kong pensou, e ele deu um tapinha no ombro de Yan. Acenou com o punho uma vez, encorajando Yan a não se preocupar muito porque eles vão ganhar esta guerra com certeza. Yan não sabe mais o que dizer, ele não teve escolha a não ser seguir a equipe para passar por essa gigante fábrica de genes de mais de centenas de quilômetros de raio para continuar plantando bombas, a fim de garantir que a cobertura da onda de choque seja suficiente para destruir todos os instrumentos usados para fabricar bestas negras. Depois que as 5 bombas de ondas de choque de alta frequência foram colocadas, Majin Kong liderou a equipe para se esconder em um canto vazio e tirou um escudo de trança de metal composto mácio. A bomba de ondas de choque é um tipo de arma aterrorizante e cruel que não apenas destrói circuitos. A bomba emite uma tremenda quantidade de energia, levando à agitação das moléculas de água, ruptura dos vasos sanguíneos, ebulição do fluido cerebral e globos oculares explodindo como fogos de artifício. No geral, o efeito é como um cachorrinho sendo jogado em um poderoso micro-ondas industrial. Na Via Láctea, essas bombas de ondas de choque de alta frequência foram banidas há muito tempo, porque as ondas eletromagnéticas podem destruir eletrônicos críticos. Quanto a hoje, já que é usado contra bestas das trevas em vez da humanidade, então não há muitas leis envolvidas agora. A contagem regressiva começou. Todos pareciam muito nervosos. Quando faltavam apenas 2 segundos para a explosão, Majin Kong rapidamente abriu o escudo e protegeu todos da cabeça aos pés. As bombas de alta frequência finalmente ativadas. Seu som não é intenso, mas foi capaz de estimular diretamente as ondas cerebrais de Yan, sentindo como se alguém tivesse arrancado o cérebro de Yan e depois batido com um martelo. A cada explosão, a alta frequência filtrada pelo escudo ainda era capaz de fazer Yan se sentir tonto a ponto de quase desmaiar, e isso mostra claramente o incrível poder dessa arma cruel. Depois que o 5º som de zumbido passou, Majin Kong levantou o escudo, e quando Yan e os outros olharam para a fábrica de genes novamente, eles viram inúmeros corpos caídos no chão, sem exceção. Sua cabeça estava completamente assada como uma batata, e até as feras escuras ainda dentro dos vasos foram afetadas, com o corpo aberto por dentro como um ovo podre. Rios de sangue, campos de cadáveres, não há exagero para descrever a cena com essas palavras. Aqueles instrumentos usados para produzir bestas negras, sem exceção, todos pararam de funcionar, com nuvens de fumaça azul saindo de dentro da máquina. Conseguimos! Majin Kong gritou sem se importar mais, e todos ficaram animados com esse resultado. As cruéis bombas de ondas de choque de alta frequência destruíram completamente a fábrica de genes. Embora ainda existam bestas negras, mas depois que a fábrica parou sua produção, seus números não crescerão mais. Os humanos terão maneiras de matar o número limitado de bestas das trevas e recuperar o controle deste planeta. Yan de repente teve um pensamento muito maligno. Será que a razão pela qual a aliança estava relutante em usar armas poderosas para atacar o planeta e enviar uma equipe de expedição para ir, é porque eles ainda não perderam a esperança da relíquia? Depois que eles limparem as feras das trevas, eles ainda querem ocupar essa relíquia. Incapaz de pensar muito agora, todo mundo está perdido em emoção. Sage Wold Carson não morreu em vão. A equipe da expedição realmente destruiu a fábrica de genes. Yan pensou novamente em Arthur, aquele cão do inferno, o melhor batedor da galáxia. Quando a explosão ocorreu, ele também foi sacrificado por não estar preparado para as bombas de ondas de choque. Já se passaram quase 20 horas desde a última vez que o viram. Para onde ele foi? De repente, quando Majin Kong anunciou a conclusão da missão e a equipe estava preparada para recuar, Yan apontou para aquela fileira de vasos de síntese de genes de prata. Olha, esses vasos não foram afetados. Eles ainda estão funcionando. Impossível. As ondas de choque de alta frequência destruirão todos os circuitos dentro das máquinas. E as máquinas não podem funcionar sem circuitos. Marion Relay balançou a cabeça loira e disse. Yan não respondeu, mas tocou suavemente o olho direito com o dedo. Olho das trevas. Abra, Shua. Quando o olho direito de Yan se abriu novamente, tornou-se uma cor preta aterrorizante, profunda como céus sem fim. Yan quase não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. O que esses vasos de prata estão cultivando na verdade não são bestas das trevas, mas pessoas. Pessoas como Yan. Embora o corpo ainda seja muito jovem,
Eles têm 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Chuan de repente sentiu uma força misteriosa. Talvez sentiu que An está usando a visão escura para espioná-los, dentro de uma das naves. Um bebê misterioso, de repente abriu os olhos. Olhos negros, nenhuma outra cor. O poder misterioso como se de repente perfurou o recipiente de liga, perfurou o interior de An e começou a mastigar o coração de An. An soltou um grito. Como o famoso osso duro da Via Láctea, ninguém ouviu falar de tal grito trágico de An. Quando espancado, esfaqueado, An nunca admitiu a derrota. Ele considerou gritar de dor como um ato de covarde. Então, mesmo que An tenha seus dentes quebrados, ele engoliria silenciosamente os dentes quebrados e o sangue no estômago. Mas desta vez é diferente, muito diferente. An sentiu como se estivesse sendo espionado do inferno, e um demônio estava usando seus dentes para se banquetear com a alma de An. A dor física sempre desaparecerá, mas a ferida na alma é a mais terrível. Quan, o que você viu? Mais de um camarada gritou com An. Lá, há pessoas. O rosto de An ficou pálido e ele disse, não devemos deixá-los sair. Devemos sufocá-los no útero. Darknet Galáctica capítulo 159. Apóstolo das Trevas. Capítulo 159. Apóstolo das Trevas. Assim que An estava ativando seus poderes, as bestas das trevas de repente rugiram em uníssono e começaram a atacar diretamente neles. Mosca, raio. An gritou, exauriu todo o esforço e desenhou um arco perfeito no ar. An conjurou centenas de insetos explosivos, que se enterraram nas feiras. Explodir para mim. Rugido. An rugiu, usando a frequência da fonte de energia para acionar o poder explosivo desses insetos Thunderbolt. De repente, rajadas de luz azul apareceram. Essa foi apenas a primeira fila de inimigos que estava na frente de An. Quanto à segunda fila de inimigos, An já preparou uma técnica proibida para eles. Caminho da Terra. Martelo divino arrebatador. Quando An saltou alto no ar, seu punho bateu no chão e, de repente, uma força poderosa caiu do céu, atingiu o chão e se espalhou por todos os lados, enviando centenas de bestas negras voando no ar. Os corpos das bestas escuras foram rasgados no ar, ficaram distorcidos enquanto enviavam ondas de gritos. Aquelas elites de quase senhores da guerra e senhores da guerra que estavam atrás de An ficaram completamente atordoadas com a deslumbrante série de ataques. Todo esse tempo, eles se sentiram como se An fosse um irmãozinho e precisasse de proteção. Até agora eles finalmente perceberam que An não precisa de alguém para protegê-lo. Embora ele não tenha um nível de quase senhor da guerra, mas ele está no mesmo nível de combate de um quase senhor da guerra, ou talvez até mais alto. Para aquelas feras de fusão surpreendentes, insetos explosivos, bem como poderosas técnicas proibidas, mesmo as elites quase senhores da guerra não têm. Como alguém que viajou até hoje em um caminho diabólico, o meio que ele usa para combater é cheio de espírito demoníaco e não é nada comum, mas muito chocante. An soltou uma série de ataques poderosos e deixou um rastro de sangue. 10 bestas divinas blindadas e 30 macacos de fusão de 6 braços, todos carregados, abrindo caminho para An e combatendo todas as bestas negras restantes. Ao mesmo tempo, os companheiros da equipe de expedição também o alcançaram. Mas esconder já perdeu o sentido, essa operação expedicionária oculta já se tornou uma batalha sangrenta e pública. Depois de ver como An freneticamente queria atacar aquela fileira de vasos de prata, todos perceberam que algo sinistro deveria estar dentro. Caso contrário, como eles poderiam deixar An tão bravo, para destruir aqueles vasos de prata e seu conteúdo a todo custo? De repente, a batalha atingiu um grau fervoroso. An plantou 3 plantas que são ainda mais fortes do que aquelas videiras de vento escuras sedentas de sangue em seu braço esquerdo, videiras do seu sedenta de sangue. Aquelas plantas estranhas cresceram rapidamente absorvendo sangue fresco de An, enrolando grupos de feras negras atrás de grupos e depois os jogando ferozmente no chão. Desde o domínio de extinção a 19, An vinha tentando deliberadamente aumentar a força de suas armas de batalha. Como Oblivion Realm é um lugar cheio de todos os tipos de bandidos notórios, antes de sair para resgatar o Almu, An não apenas deu An Godly Armored Beasts, mas também alguns equipamentos de batalha proibidos e de primeira linha. Agora, todos esses equipamentos estão desempenhando sua função final. 1000 fúrias de leões. Marion Relay ativou sua forma de besta, passando de um humano para um leão musculoso, e ele também ativou sua dupla habilidades adicionais de velocidade e miragem. De repente, como se milhares de leões furiosos aparecessem no campo de batalha, empurrando as bestas escuras para o pânico, sem saber qual é falso e qual é real. E a transformação da besta do fantasma lesa é ainda mais poderosa que seu irmão gêmeo, encarnando diretamente em um demônio. Ele se tornou escuridão instantaneamente, puxou um facão de prata, como se fosse um ceifador do inferno, rapidamente piscando no rebanho de bestas escuras, e várias bestas foram mortas durante cada flash. Afinal, é uma equipe de expedição extraordinária. Todo mundo tem sua habilidade única e forte senso de combate. Se no momento houver mais alguém no local, eles ficariam surpresos ao ver que uma pequena equipe composta por apenas 11 humanos, está realmente lutando em terreno uniforme contra milhares de poderosas feras das trevas. O lado humano tem habilidades de combate mais poderosas, mas embora o poder de combate das bestas das trevas não seja tão forte quanto esses melhores soldados, seu número pode ser usado para compensar isso.
A batalha evoluiu para a necessidade. Os soldados humanos estão a apenas algumas centenas de metros de distância daqueles vasos prateados, mas eles simplesmente não conseguem alcançá-los. O que está vindo para eles são dezenas de milhares, ou mesmo milhões de bestas escuras dando todo o esforço para se juntar à batalha. Eles não têm medo da morte, e seu único objetivo é proteger esses vasos de genes de prata. O tempo está se esgotando. Gritou. Durante esse estágio de ansiedade, cada segundo adicional afundará a equipe em uma posição mais desvantajosa. 11 homens, mesmo que sejam todos deuses, ainda é impossível para eles continuar lutando com tantas feras negras. Dê-me a bomba nuclear. Gritou para Majin Kong. Sen. Todos ficaram subitamente chocados, olharam inacreditavelmente para Han. Viram seu olhar determinado e um rosto cada vez mais distorcido devido à raiva. Eu não estou brincando. Me dê a porra da bomba. Gritou para Majin Kong. Se as coisas dentro desses vasos não morrerem, nenhum de nós pode sobreviver. Porra, todo o universo, ninguém pode sobreviver. Você não entende. Você não sabe o que realmente está escondido lá dentro. Majin Kong hesitou no início, então começou a rir quando seus olhos ficaram determinados. Não, eu sei. Quando o protetor estava deixando a galáxia, originalmente pensei em sair com ele porque nunca duvidei de sua profecia. Se esses vasos de prata podem deixá-lo tão louco e fazer as bestas das trevas entrarem em pânico tanto para proteger a todo custo, então eu acho que, dentro desses navios, devem estar as vanguardas da civilização pré-histórica, os apóstolos das trevas. Eu já imaginei que eles viriam em breve, só nunca pensei que eles viriam para a galáxia dessa maneira. Ouça meu comando, retire-se imediatamente. Todos hesitaram. Então eles seguiram Majin Kong e começaram a correr para o lado. Voltar para a primeira camada da relíquia é impossível, porque eles já encontraram inúmeras bestas negras no caminho, e todos devem estar avançando em direção a esse local depois de perceber a explosão. Então, Han e a equipe não têm escolha a não ser correr para o lado e tentar correr o mais longe possível. Han já recuperou as bestas blindadas divinas e os macacos de fusão de 6 braços. Após a batalha feroz, 2 bestas blindadas divinas e 5 macacos estelares de 6 braços foram despedaçados pelas bestas negras. A tenaz garra demoníaca ainda está viva. Ele tem uma habilidade tão incrível de sobreviver como uma barata, e Han viu ela sendo socada no chão por feras escuras. Mas ela sairia tenazmente do solo no próximo segundo. Em um piscar de olhos, Han e a equipe já se retiraram centenas de quilômetros. Eles são todos lutadores de alto nível, então sua velocidade de viagem é tão rápida quanto voar. E no campo de batalha que Han e a equipe acabaram de lutar, milhões de bestas negras já cercaram os vasos prateados com várias camadas para aumentar a proteção, enquanto também enviavam cerca de metade do grupo para perseguir a equipe de expedição humana. Aqui, Majin Kong gritou, parou seus passos enquanto seus dedos tocavam suavemente o anel dimensional, puxando a arma nuclear de prata. Ele o segurou com força enquanto ajustava o tempo de detonação. 113 quilômetros. Você pode fazer isso? Marion Relay perguntou. Majin Kong riu e disse, não sou bom em mais nada, mas tenho força. Vocês apenas esperem para ver. Majin Kong começou sua corrida e veias azuis começaram a ficar expostas em seus braços. De repente, ele jogou a bomba em sua mão com força total. Shua. A bomba nuclear foi arrancada de seu braço e lançada no ar como uma bala de canhão. Rápido como uma luz de prata. Viajou em frente e desenhou um arco perfeito no ar. Este é o poder de Majin Kong, força divina. A linhagem de força é um dos poderes mais comuns na Via Láctea. De acordo com as estatísticas, mais de 40% dos Spers são descendentes de força, e esse é um número muito impressionante. Mas a linhagem de força também não é a potência mais comum, pois é muito difícil de melhorar. O exemplo de alguém se tornando uma elite de nível de Senhor da Guerra como um Spear de linhagem de força é muito raro na galáxia, nunca mais de 10 pessoas. E Majin Kong é apenas um deles. Até que ponto um Senhor da Guerra de linhagem de força pode alcançar? Obviamente, é um grau muito assustador. Muito facilmente, Majin Kong jogou a bomba pesada de centenas de quilos em um alvo que está a 110 quilômetros de distância. Parecia tão fácil quanto jogar uma folha de sua mão. Uma elite de linhagem de força como Majin Kong pode literalmente enviar um inimigo para o espaço com um soco. Kkk. Vendo a bomba prestes a cair no chão, todos ativaram a função de óculos de proteção do traje de batalha para evitar que seus olhos fossem danificados pela luz da explosão, e seu coração está cheio de malícia sem fim em relação a essas bestas sombrias e apóstolos sombrios. Bombardeios. Mate todos. Todos esperavam. De repente, neste momento, a atmosfera mudou de repente. Aqueles vasos de prata se abriram de repente. Não abriu, mas explodiu por dentro. Um poder terrivelmente forte rasgou instantaneamente o recipiente de liga de prata, imediatamente seguido por um homem. Precisamente ele ainda é um adolescente maturo, com cerca de 11 ou 12 anos. Ele ainda é um dos maiores entre os apóstolos. Ele explodiu no céu, pegou a bomba nuclear que está a 1 segundo de explodir, abriu a boca e engoliu no estômago. Bang! Era um som surdo, como um fogo de artifício jogado na água. Estrondo. O jovem apóstolo escuro aterrissou com firmeza, teve um soluço e uma baforada de fumaça saiu de sua boca. Todos quase não podiam acreditar em seus olhos. A bomba foi realmente comida pelo apóstolo sombrio, e aparentemente, ele não sofre nem um pouco do dano. E é também nesse momento que eles finalmente viram os olhos escuros dos apóstolos. É um par de olhos negros como breu, sem qualquer cor humana, apenas cheios de frieza diabólica e intenção assassina. Todos finalmente entenderam por que Han apenas olhou para eles e ficou tão bravo. Sem dúvida, este é um verdadeiro demônio, mesmo que todo o sangue humano da galáxia seja sacrificado ao mestre desse par de olhos.
ele ainda não ficará satisfeito ou sentirá um pouco de misericórdia. Ou, todos engasgaram ao mesmo tempo, e aquele jovem apóstolo sombrio ficou no chão, apontando para a localização de An com um dedo. As bestas das trevas atacaram, obedeceram ao comando do apóstolo das trevas e querem matar aqueles sobreviventes humanos. Parece que não poderemos voltar desta vez. Marion Riley disse com uma voz baixa e rouca, juro em nome de minha mãe, mesmo que eu morra aqui hoje, não cederei à escuridão. Caixa. Uma lâmina gigante foi carregada por Riley em seu ombro, assim como seu irmão gêmeo. Seus olhos explodiram com infinitas intenções assassinas. De repente, quando Riley e Lesa estão prestes a atacar os jovens apóstolos sombrios, Majin Kong os puxou de volta, tirou outra bomba nuclear de seu anel dimensional e a amarrou firmemente em suas costas. Vocês saiam daqui. Majin Kong suprimiu a voz e disse, mas vocês saiam daqui. Conte à aliança tudo o que aconteceu aqui. Diga a todos na galáxia. Deixe-os saber que é hora de parar com os conflitos internos absurdos, porque o verdadeiro inimigo da nossa humanidade chegou. E matar esses malditos inimigos é minha responsabilidade. Embora eu não saiba se a bomba nuclear tem poder suficiente. Não mais. Saia daqui. Tente de tudo para fugir desse maldito lugar. Se todos morrermos, então a aliança e toda a humanidade não saberão da verdade. E isso seria o mais aterrorizante. Como soldado, você tem a responsabilidade de fazer isso. Se algum de vocês conseguir escapar daqui, lembre-se de contar ao meu filho recém-nascido. Seu pai não é um covarde. Com lágrimas nos olhos, todos assistiram Majin Kong atacar a multidão simplesmente infinita de inimigos. Eles ouviram tirar a famosa Darbriak Blade que pesa 108 toneladas. Essa lâmina é tão afiada e tão pesada. Majin Kong deve ajustar suas botas antigravitacionais ao limite para que ele não deixe um buraco no chão toda vez que der um passo devido à arma pesada. A humanidade vencerá. Ele gritou, indomavelmente correu de volta para o mar de bestas escuras, brandindo aquela espada pesada e sanguinária, como um verdadeiro guerreiro. Darknet Galáctica capítulo 160, Pesadelo sem fim. Capítulo 160, Pesadelo sem fim. Quando o som da explosão violenta veio, An sabia, é o sinal da morte de Majin Kong. Como senhor da guerra da geração, o líder da equipe de expedição, embora Majin Kong seja bastante rude com suas palavras, ele permaneceu um verdadeiro guerreiro do começo ao fim, destemido. An viu os olhos de mais de um companheiro de equipe ficarem vermelhos, tentando lutar contra as lágrimas em seus olhos. Como resultado da explosão nuclear, An não se atreveu a ter muita esperança. Já que aquele apóstolo sombrio foi capaz de engolir uma bomba nuclear, naturalmente eles não teriam medo de uma explosão nuclear iniciada ao lado deles. No máximo, estaria apenas interferindo no progresso de sua síntese genética, ou mataria um grupo de bestas negras ou algo assim. O líder da equipe de expedição foi entregue do falecido Majin Kong para Lesa e Riley, que são descendentes de transformação de bestas. Esse tipo de superpoder também pode ser chamado de linhagem de aprimoramento especial, onde Riley pode se transformar em um ceifador do inferno, especializado em ataques ágeis e rápidos, apelidado de fantasma, e a transformação de Riley é mais violenta, apelidada de leão louco. An olhou para trás e parecia um pouco preocupado. Com o que você está preocupado? A única mulher na equipe. Atenta senhora. Witch percebeu a preocupação de An e perguntou curiosa. Já se passaram mais de 40 minutos desde que ouvimos a última besta negra rugir. An disse sinceramente. Todos já se acostumaram com o jeito único de pensar de An. Ele é muito jovem, mas cheio de medo. A qualquer momento ele estaria se preparando para algo estranho, preparando-se para inimigos que poderiam sair de qualquer canto. Isso não é uma coisa boa? Talvez Majin Kong tenha matado com sucesso todas as feras das trevas. Apelidado de Longbow, disse o atacante de longo alcance Wu Yong. An balançou a cabeça. Não acredito que uma pequena bomba nuclear possa matar todas as feras das trevas, nem acredito que haja apenas uma fábrica genética nesta relíquia gigantesca. As palavras de An deixaram todos preocupados. E Marion Riley começou a encorajar a todos, pare de pensar demais. Majin Kong foi muito claro com suas últimas palavras, nossa missão é entregar as notícias sobre os apóstolos das trevas para a aliança. Como ainda existem muitas feras das trevas, matá-las e destruir a fábrica não é mais nossa missão principal. Agora, nosso único objetivo é viver e completar nossa nova missão. An não falou mais. De alguma forma, ele ainda podia sentir um cheiro de conspiração. Mas como eles deixariam essa relíquia não seria tarefa fácil. Nas últimas horas, a equipe da expedição continuou descendo, não importa o caminho que eles tomassem, An não sabia se eles estavam no terceiro ou quarto nível da relíquia, mas, sem dúvida, eles estão viajando para baixo, mas a estrada esperada para a superfície do planeta não apareceu. Na formação rochosa escarpada e na escuridão sem fim, a equipe da expedição não hesitou em usar mais energia para escapar com a maior velocidade. An realmente queria dizer a todos que estamos indo na direção errada, mas ele não conseguia tirar as palavras da boca, e An também acredita que esses companheiros de equipe com a experiência de combate mais poderosa da galáxia também sabiam que estavam na direção errada. Infelizmente, não há outra maneira. A estrada à frente tem muitas opções, mas não importa o caminho que eles escolherem, depois de um tempo eles descobrirão que o ângulo do caminho começou a se inclinar para baixo novamente. An podia ver a ansiedade no rosto de Ghost Lesa e Marion Riley. Se possível, eles estão dispostos a desistir de sua vida para descobrir o caminho correto. Mas, a dura realidade não lhes daria muitas opções, e toda vez que lutassem para escolher o caminho certo, descobririam que ainda está errado todas as vezes.
É como a floresta do mundo escuro, as rochas sólidas são como a sombra de soldados imponentes. Quem passa muito tempo nesse tipo de ambiente ficaria ansioso. Finalmente, Marion Riley não aguentou mais. Ele quebrou uma pedra gigante com o punho e gritou: F-da-se, esta rota está errada. Acho que entramos em um labirinto. A equipe não teve escolha a não ser parar seus passos voadores, e Pantong Liu Gongjing ainda manteve as mãos em um gesto estranho. Se necessário, ele pode aplicar imediatamente a ilusão em todos para transformá-los em uma rocha ou uma besta negra. Mas todos sabiam em seu coração, neste estágio, a ilusão não é mais eficaz porque o apóstolo das trevas inimaginavelmente poderoso apareceu, e nenhuma ilusão pode escapar de seus olhos negros. An olhou ao redor, ele sabia muito bem que é fácil entrar em uma relíquia, mas difícil escapar de uma. Isso porque a relíquia não está realmente dentro do planeta, mas sim outro espaço independente, um mundo completamente diferente. Sua localização e o nível do solo são realmente muito distantes, e também estão se tornando cada vez mais distantes. Vamos lutar pelo nosso caminho de volta. Ghost Leza disse, esta estrada parece não ter fim, e se voltarmos, pelo menos teremos esperança. Todo mundo estava pensando, avançar é desconhecido e voltar é uma estrada familiar. Se eles dão tudo de si, não é sem esperança. Talvez dar a volta aqui seria uma boa ideia. De repente, pouco antes de todos tomarem uma decisão, o rugido feroz das feras das trevas soou novamente. E então o chão começou a tremer. Fada da Terra Nietzsche de repente saiu de uma rocha. Ele é um esper descendente da Terra, capaz de se fundir com a Terra e as rochas. Desde que Cerberus Arthur desapareceu, Nietzsche ficou extremamente ocupado, tendo que não apenas explorar a frente, mas também voltar de tempos em tempos para observar a situação na retaguarda. Um grande grupo de bestas sombrias está sendo controlado por um apóstolo sombrio e eles estão vindo em nossa direção. Nietzsche enxugou o suor da testa e disse: Quantos são? Fantasma Leza perguntou rapidamente. Incontáveis, completamente incontáveis. Massa densa em todos os lugares. Devemos correr. Os inimigos estão no máximo 10 minutos atrás de nós. Nietzsche perguntou ansiosamente. Todo mundo respirou fundo. Descobriu-se que essas malditas feras das trevas não desistiram de persegui-las, e há um poderoso apóstolo das trevas junto com as feras das trevas. Não há dúvida de que o último esforço de Majin Kong para explodir os apóstolos sombrios com uma bomba nuclear foi inútil, e eles ainda não sabem se o apóstolo sombrio que os está perseguindo é aquele que engoliu a bomba nuclear mais cedo. Ninguém mencionou o plano de voltar e matar, porque isso simplesmente não é realista agora. Majin Kong disse antes de sua morte que eles devem entregar a mensagem sobre o apóstolo sombrio de volta à aliança, e essa é a missão mais importante no momento. Dentes cerrados, todos continuaram correndo e avançando. O terreno tornou-se cada vez mais complexo, e as figuras dessas feras negras estão cada vez mais próximas. Em várias ocasiões, An até viu algumas feras escuras a algumas centenas de metros de seu lado passando pelas rochas. Vocês correm, deixe-me queimá-los até o inferno. Piro Rock Dance Xiao Anfen gritou. Imediatamente então, ele parou seus passos e deixou a formação. Xiao Anfen, não seja estúpido. Yongbo Yong que está muito perto de Xiao Anfen gritou. Eu não sou idiota. Alguém deve enfrentá-los. Carson está morto. Majin Kong está morto também. Eu nunca senti que minha vida é mais preciosa do que a deles. A razão pela qual entrei nesta relíquia não foi para provar nada a ninguém. A razão pela qual estou aqui hoje é o sangue que está correndo dentro do meu corpo. É o sangue de um guerreiro orgulhoso. Vamos, venha até mim. Acredite em mim. Eu nunca estive tão orgulhoso de mim quanto hoje. Piro Rock é meu orgulho eterno. Bom, no canto dos olhos de An, ele viu Xiao Anfen rugindo com raiva. As rochas estranhas que o cercavam ficaram vermelhas como chamas. Ficaram extremamente quentes. Ele incendiou o mundo subterrâneo escuro. As rochas flamejantes dançaram, estão se tornando ondas após ondas. E aquelas ondas enormes se fundiram em rios, e os rios rugiram e se tornaram um oceano vermelho. Movimentos de pedra e danças de chamas. Xiao Anfen, classe de primeira linha de linhagem de fogo, estilo lava. A temperatura que ele produz é suficiente para derreter rochas, e derreter tudo neste mundo. Os gritos dolorosos das bestas negras vieram quando a lava fluiu não apenas nas bestas negras, mas também no próprio Xiao Anfen. Este homem com um superpoder de fogo, está queimando sua própria vida para fazer esta tempestade de lava infernal. A equipe da expedição ficou anormalmente silenciosa. Todos podem sentir o calor atrás deles, mas ninguém olhou para trás. Lembrar de alguém não é falar sobre ele, mas guardá-lo no coração. An tem certeza. Se alguém conseguir sair daqui vivo, eles com certeza estabelecerão um monumento para cada irmão que foi deixado para trás na relíquia, lembrando-os como verdadeiros guerreiros. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. O mundo sombrio ainda não tem fim, a equipe da expedição ainda não encontrou o caminho de volta à superfície, mas todos já estão exaustos e não tiveram escolha a não ser fazer uma pausa, respirando pesadamente pela boca. Do tamanho original de 13, a equipe caiu para apenas 7 membros. Depois que An Xiaofeng se sacrificou, Longbo e Yong Raider Terry também não conseguiram sair vivos, sendo submersos por milhões de bestas negras. A equipe ficou muito silenciosa, embora não haja som de bestas escuras perseguindo-os no momento. Mas ninguém queria falar no momento. Eles não sabem quando esse pesadelo sem fim vai acabar. Todos os meios falharam. Poções, ilusões, todas foram vistas pelas feras das trevas. Eles são como um grupo de fantasmas persistentes perseguindo. Não importa para onde a equipe de expedição corra, eles simplesmente não conseguem se livrar desses monstros com energia aparentemente infinita.
O fantasma Liu Gongjing sorriu e estendeu a mão para An. Dê-me uma pílula que você usa. An hesitou. Essa é a pílula da fissão nuclear que é 100 vezes mais forte que a pílula de energia nuclear. Você vai morrer se tomar. Liu Gongjing não se comoveu e disse. Isso é ainda melhor. Daqui a pouco você escorre. Vou usar minha ilusão mais forte e plantar um labirinto enganoso para ganhar algum tempo para vocês. An franziu a testa. Eles podem não cair nessa. Liu Gongjing baixou a voz e disse. Eu sei. Mas não posso mais correr. Nunca fui um verdadeiro soldado, apenas um ilusionista. Embora eu saiba usar técnicas de ilusão para matar, mas não sou páreo para meu avô. Seria bom se ele estivesse aqui. Ele pode até ser capaz de usar a ilusão para matar aquele maldito apóstolo sombrio. O ar ficou denso e a cena ficou ainda mais silenciosa. Marion Riley se levantou e disse baixinho, descansamos o suficiente e ainda precisamos continuar seguindo em frente. Mesmo que reste um de nós, ainda precisamos entregar a mensagem sobre os apóstolos sombrios de volta. Essa é nossa responsabilidade. Ele se virou e olhou para Liu Gongjing. Então se virou e fingiu ser durão. Se Gongjing quer ficar, então deixe-o ficar. Dê uma de suas pílulas para ele, e também dê a todos também. An hesitou, assentiu em silêncio e entregou as pílulas de fissão nuclear para todos. Quando a pílula foi colocada na mão de Liu Gongjing entregou a An um anel de dimensão e sorriu amargamente. Não adianta mais para mim, você fica com ele. An ficou em silêncio por um momento, pegou o anel, virou-se e sussurrou em seu coração, embora você só use ilusões, mas aos meus olhos você sempre foi um verdadeiro guerreiro. Obrigado. Liu Gongjing olhou para as costas de todos saindo. Ele sussurrou no escuro. A determinação de entregar a mensagem é mais forte do que todas as emoções. An e os outros foram embora. Quando a equipe da expedição voltou à estrada, havia apenas 6 figuras solitárias.